Boa noite, queridos. Graça e paz da parte de Deus. Quero convidar você a tomar sua Bíblia. Vamos meditar na primeira carta pastoral de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versos de 18 a 20. Diz assim a Escritura: Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fostes objeto. Combate, firmado nelas, o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados a fim de não mais blasfemarem. O apóstolo Paulo está aqui buscando o fortalecimento da fé do seu filho espiritual, o pastor Timóteo. A palavra é para que o pastor Timóteo venha enfrentar com coragem o desafio de lidar com os falsos profetas. Nos versos de 3 a 7 do capítulo 1, Paulo fala que deixou Timóteo em Éfeso para que ele admoestasse certas pessoas a não ensinarem outra doutrina, senão a sã doutrina, segundo a tradição apostólica. Aqui, nesse texto que nós lemos hoje, Paulo admoesta seu filho na fé e pastor, Timóteo, a lembrar-se do seu chamado para o ministério, que Deus usou profetas para falar que Deus estava chamando Timóteo para o ministério. A finalidade de Paulo com esta admoestação é fortalecer Timóteo, pois frente aos enormes desafios do ministério, às vezes somos tentados a duvidar do nosso chamado. Paulo lembra como foi o chamado de Timóteo, que de fato foi Deus quem o chamou, foi Deus quem o colocou na posição que ele ocupa agora. Que, sem dúvida, ele esteja certo de que Deus o chamou e, com esta certeza, entenda que Deus irá capacitá-lo para vencer os desafios de corrigir os falsos profetas e proteger as ovelhas do engano. Essa é uma das atribuições do pastor. Então, com toda a força do seu chamado, porque o seu chamado vem de Deus, ele pode combater o bom combate com toda a autoridade de alguém que foi separado por Deus para o ministério. Paulo continua explicando o seguinte: combater o bom combate significa ter um equilíbrio, manter a fé e a boa consciência. Nós precisamos crer, mas não cremos em coisas absurdas, não cremos em patuais, não cremos em coisas vazias. A nossa fé está amparada, ancorada na palavra de Deus. Então, algumas pessoas têm muita fé, mas não ancoram a sua fé na palavra, na palavra de Deus. E aí não mantém o equilíbrio, porque a palavra de Deus, ela atua na nossa consciência. O evangelho é algo a ser entendido através da palavra de Deus. O evangelho é algo a ser vivido na dependência de Deus, segundo a sua palavra. Aí então, o apóstolo Paulo diz que alguns, deixando ou desprezando a boa consciência, se meteram em fanatismos e se perderam e se desviaram e naufragaram na fé, ok?
E para uma melhor explicação desta palavra, veja a primeira carta de João, capítulo 2, verso 9. O apóstolo Paulo também fala a respeito de Himeneu e Alexandre, que falsos profetas, desobedientes contumazes, eles foram entregues a Satanás. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer a respeito, com relação a isso? Entregues a Satanás significa a exclusão da comunhão da igreja. Raciocine comigo. Quando você faz profissão de fé e é batizado, você passa a pertencer à igreja local através desse compromisso, que é a profissão de fé e do batismo, ok? E aí então você passa a estar sob cobertura espiritual, você passa a responder a um conselho, você passa a ser pastoreado por um pastor. Então você está no aprisco de Deus e você está gozando da cobertura espiritual. Entregue a Satanás é uma expressão clássica que Paulo usa para dizer que a pessoa foi excluída da comunhão da igreja. Se ela é excluída da comunhão da igreja, ela perde essa proteção espiritual e, obviamente, ela vai estar à mercê de Satanás nesse mundo, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Se ela perde a cobertura espiritual, se ela é excluída da comunhão da igreja, por não permanecer na doutrina, por não permanecer na fé, por não se sujeitar à liderança daquela igreja local, ela pode ser excluída da comunhão. Sendo excluída da comunhão, ela está no mundo. Se ela está no mundo, ela está entregue a Satanás, porque o mundo jaz no maligno. Por enquanto, Satanás é aquele que domina o mundo, por enquanto. Então, querido, só para você entender, uma ovelha no aprisco, o aprisco é um cercado com portão e as ovelhas ficam ali guardadas durante a noite. E no aprisco o pastor vigia para que nenhum predador, nenhum lobo venha invadir o aprisco. E a ovelha está sob proteção. Se a ovelha é tirada desse aprisco e posta fora do aprisco, ela está à mercê do lobo. Ela está ao alcance do lobo e, portanto, entregue a Satanás. É isso que Paulo está querendo dizer aqui, ok? Então, o que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos que o chamado de Deus, né, que o pastorado, ele precisa da autoridade que o chamado de Deus proporciona. Porque existem pessoas que não são chamadas por Deus. Existem pessoas que querem ser pastor porque acham bonito, porque querem ser pastor porque acham que vão ter autoridade, vão mandar, vão comandar e etc. E não são pessoas chamadas por Deus. Essas pessoas não têm autoridade pastoral, autoridade espiritual. Quando as provações, os desafios do ministério são grandes, principalmente quando o pastor não tem muita experiência, como Timóteo, é novo, tanto em idade quanto no exercício pastoral, surge a dúvida: será que é aqui mesmo que eu tenho de estar? Será que é aqui mesmo que Deus me quer? Será que realmente Deus me chamou para esse ministério? Então Paulo está querendo fortalecer Timóteo, lembrando a ele que o chamado dele veio de Deus e que ele tem toda a autoridade para pastorear o rebanho de Deus, para corrigir os falsos profetas, para proteger as ovelhas do engano do diabo. Ele tem toda a autoridade espiritual. E essa capacitação para exercer o ministério não vem de nós. Deus não chama gente capacitada. Deus chama quem Ele quer e Ele é quem capacita. Ele é quem vai à frente. Ele é quem ministra o poder e a autoridade. Deus chamou Moisés. Moisés diz: Senhor, chama outro, porque eu não sei falar, eu sou pesado de língua.
Mas Deus queria Moisés e capacitou Moisés botando o irmão dele, Arão, que sabia falar muito bem e não tinha problema de gagueira, do lado dele. E resolveu o problema. Deus chamou Gideão. Gideão era o menor da sua tribo. A sua tribo era a mais pobre de Israel. E quando Deus chama Gideão, Gideão fala: eu, Senhor, eu não tenho capacitação, eu não sou nada, eu sou o menor da minha casa. Como o Senhor quer que eu livre Israel do poder dos midianitas? Por quê? Porque Deus não chama gente capacitada, Deus chama gente que confia nele, Deus chama gente que vai obedecer a palavra dele e vai crer que aquele que chama é aquele que nos capacita, é aquele que vai à nossa frente. Então, para qual ministério Deus tem te chamado? Para aconselhamento? Para evangelismo? Para o louvor? Para o consolo? Para a misericórdia? Para qual ministério Deus tem te chamado? Não fica com medo, Deus vai te capacitar. Ele chama e ele capacita. Creia nele. Coloque-se na presença dele e fala para ele: Pai, o Senhor me chamou, agora por favor me dá sabedoria, agora por favor me capacita. E Deus vai te dar sabedoria e Deus vai abrir as portas que estão fechadas para você exercer o seu ministério, para que você possa frutificar para Deus. Não busque a sua própria glória, não espere elogios, porque nós trabalhamos para a glória de Deus e não para a nossa glória. A diferença entre um mestre e um falso mestre é que um mestre de verdade está submisso a Jesus Cristo e faz tudo para que o nome de Jesus Cristo seja levantado e glorificado. O falso mestre pensa que está em Cristo, mas ele está pelejando para a sua própria glória. Ele quer ser reconhecido, ele quer ser exaltado, ele quer aferir lucro, ok? O falso mestre busca as coisas para si mesmo. O mestre de verdade está submisso a Jesus Cristo, dizendo como João Batista: importa que ele cresça e que eu diminua. Deus abençoe sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Amém.